Meus amados irmãos, mais uma quarta-feira, bondade e graça de Deus que nos tem acompanhado, guardado em nossas lutas, né? Vamos dar início ao nosso culto e eu quero de momento já mandar um abraço forte a todos os nossos irmãos e irmãs, algum familiar que esteja nessa hora nos dando o prazer de acompanhar o culto e também aqueles irmãos que vão receber ou ver o nosso programa depois, nosso culto depois, ou amigos para quem os membros da igreja tenham enviado o nosso link para acompanhar o nosso culto. A todos, então, um abraço assim forte. Deus nos conduza nessa noite e receba o nosso louvor. Eu vou chamar o PIB em forma, mas eu quero dizer principalmente aos irmãos dos comitês, os irmãos que ajudam nos comitês, que tivemos ontem, terça-feira, uma boa reunião com os relatores e eles vão precisar muito do apoio dos irmãos para preparar todo o material que a gente passou para eles. Então, quando o seu líder de comitê chamar, por favor, atenda, porque ele também está pressionado por algumas necessidades no plano geral da igreja. No mais, vamos acompanhar o nosso PIB em Forma com as atividades que temos ainda para esta semana. Vamos então, PIB em Forma? Este é o PIB em Forma. Chamados para adorar. Mensagem: Irmão Jonatas Lopes Pereira. Louvor: Ministra de Música Mariana Godoy Lopes. Domingo, 14 de novembro, no culto noturno. Comitês. Tivemos ontem, terça-feira, uma boa reunião com todos os relatores, informa o pastor Elias. Pedimos todo o apoio dos participantes na composição dos planos setoriais. Culto de consagração. Sábado, dia 20, às 19 horas, teremos o culto de consagração ministerial do irmão Donato Farinelli de Souza. Esperamos boa presença dos irmãos. Dia do Diácono. Domingo, dia 14, no culto da manhã, comemoraremos o dia do diácono, diaconisa Batista. Nosso pregador será o diácono Richard, membro da Igreja Batista Itacuruçá, membro dos Gideões Internacionais e palestrante do Hagai. Adolescentes, jovens, pedimos a atenção de todos. Estamos trazendo a programação do dia 28 de novembro para dia 14 de novembro à noite. Gostaríamos de ter um grande grupo nesta ocasião. Divulguem. Liderança. Pedimos a todos os líderes da igreja que mantenham sua atenção para nosso 21º encontro de líderes, dia 27 de novembro, às 8h30, presencial. Daremos mais um passo na direção da cultura de inovação. Chamados para adorar. Mês da Música 2021. Novembro Azul. Agenda. Mês da Música. Dia 14. Dia do Diácono Batista. Manhã. Dia 16. Distribuição de cesta básica. Reunião do Conselho Administrativo. Dia 21, dia de Educação Teológica. Mensagem do pastor Samuel Mouta. Celebração de aniversário dos grupos musicais. Dia 27, 21º Encontro de Líderes da Igreja. Dia 28, Espaço Mulher, 18 horas. Dia do Ministro de Música Batista. Kit Centenário. Você não deveria perder essa oportunidade de adquirir o kit do Centenário. Nesse kit você terá uma camiseta, um manancial com capa, parte da nossa história e fotos, bem como uma Bíblia personalizada com mais histórias e fotos. Agora que o Natal está chegando,
Esse pode ser um bom presente. Aproveite! Atenção! Você poderá reservar quantos mananciais quiser, independentemente do kit, para presentear seus amigos. Lembre-se que ele terá fotos e uma parte de nossa história. Batismos. Retornamos com nossa classe de preparação para batismos. Além da opção presencial, podemos avaliar a possibilidade do acompanhamento remoto. Fale com o diácono de plantão ou com o pastor Elias. Nosso calendário prevê batismos no primeiro domingo de dezembro. Este foi o PIB Informa. Com alegria vamos agora retornar e vamos retornar com oração. E quem vai nos conduzir nessa primeira oração é o irmão Luiz Antônio Rodrigues Mourão Júnior. Ele vai orar ao Senhor pedindo que Ele nos receba em culto nesta noite. Oremos com o irmão Júnior. Pai, nós te agradecemos, Pai, por ser bom e maravilhoso conosco. Te agradecemos por ter cuidado de nós a cada dia, Pai amado. Te agradecemos pelo seu bom cuidado conosco, Pai. Te suplico, Pai, pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão necessitados, que estão precisando do cuidado, do teu carinho, Pai. Visita cada um deles, Pai. Que teu Espírito esteja visitando, acalmando, tranquilizando, provendo sustento, emprego, saúde. Ó Pai, te agradecemos por estar sempre conosco e estar cuidando de nós. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nossa leitura bíblica é pequena em quantidade de letras, né? Mas em grande significado. Eu vou ler 2 vezes e os irmãos, por favor, acompanhem também nesses 2 momentos. Vejam, texto de Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mais uma vez. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por conta dessa grandeza de Deus, vamos cantar Ó Vinde Adorar, que é o hino número 1 do Inário para o Culto Cristão. Então cantemos Ó Vinde Adorar. Mês de novembro é o mês da música na nossa igreja. Então, cada quarta-feira estamos colocando diante de Deus um grupo musical que em nossa igreja temos vários, Bondade de Deus. Nesta noite,
nós vamos focar o nosso pedido, a nossa oração, em dois grupos muito significativos: o coro feminino e o coro masculino. Então, nós vamos orar a Deus especificamente pedindo por esses dois grupos, um na direção da irmã Ângela, o coro feminino, e outro na direção da irmã Berenice, que é o coro masculino. Então, nós vamos orar com a irmã Conceição Teixeira. Ela vai nos conduzir em oração, pedindo a Deus pela vida desses irmãos e irmãs, por esses nossos líderes, pela boa ajuda do Bruno no acompanhamento desses grupos corais. Oremos então, nesse momento, com a irmã Conceição Teixeira. Boa noite, irmãos. Vamos orar pelo coro feminino e masculino da nossa igreja? A gente sabe o quanto os louvores agradam os nossos corações. Não é mesmo, irmãos? Então vamos lá? Amado Deus, graça te damos, Paizinho, por falar contigo mais uma vez nesse dia, te louvando e te agradecendo, Senhor Deus, pelo dia de hoje, Pai, te louvando e te agradecendo, Pai, pela vida dos nossos irmãos aqui presentes, Senhor Deus, muito obrigado, Pai Santo, pelo coro, Senhor Deus, da nossa igreja, o coro feminino, Senhor Deus, o coro masculino, Paizinho. Sabemos, Pai, o quanto o louvor, Pai Santo, fala aos nossos corações, Pai, o quanto é importante, Pai Santo, os louvores das nossas vidas, Pai Santo. Que o Senhor possa, Pai, estender suas mãos de poder, Senhor Deus, sobre as pessoas, Pai, que estão à frente do louvor, Senhor Deus, pelos componentes, Pai Santo, dos coros, Senhor. Que o Senhor possa dar um renovo a cada dia, renovar sempre, Senhor Deus, o amor no coração dos meus irmãos, Paizinho, por esse dom tão especial, dado por Deus, Senhor, para eles, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida deles, obrigado por nossa igreja, obrigado, Senhor Deus, também pela nossa ministra, Pai, que está à frente, Senhor Deus, desses coros. Esta é a minha oração. No nome santo de Jesus, amém. Vamos ao nosso momento de dedicação de vidas e bens? Então, certamente já tenho falado, os irmãos sabem da ideia que temos quando colocamos esse momento em nosso culto, em todos os cultos. Dedicar nossas vidas para que Deus, com a nossa obediência, possa realizar a obra e também sustentá-la com as nossas contribuições e as nossas ofertas. Eu sempre ressalvo e faço isso com prazer, que alguns amigos têm nos ajudado mantendo contribuições regulares aqui na nossa igreja. Então estão aí as contas para que quem ainda não saiba possa fazê-lo, e se algum irmão ou irmã tem alguma dificuldade, é só nos ligar que providenciaremos uma maneira de socorrer nesse instante e ajudar. Então vamos ao momento de dedicação de vidas e bens. Logo depois do encerramento da música, oraremos com a irmã Márcia Cristina Cabral. Então, depois do momento de oração e dedicação das nossas vidas, oraremos com a irmã Márcia Cabral. Oremos, irmãos. Pai de amor, louvado e exaltado, Senhor Deus, para sempre seja o seu santo e poderoso nome, ó Deus.
Nós queremos nesse momento, Pai, colocar diante de Ti a nossa gratidão, Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que como pecadores, ó Deus, somos merecedores da Tua graça, Senhor. Mas obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu cuidado, pelos livramentos que às vezes a gente nem toma conhecimento. Obrigada pela salvação em Cristo Jesus. Obrigada porque nós temos, Senhor Deus, como nos colocar diante de Ti, Senhor Deus, para fazer os nossos pedidos, colocar, Senhor Deus, o nosso coração, o nosso sentimento diante de Ti, Senhor. Muito, muito obrigada, Paizinho. Obrigada pelas inúmeras bênçãos, ó Deus, que Tu nos tem concedido. Obrigada pela nossa igreja. Obrigada, Senhor Deus, pela nossa família, nossos irmãos. Obrigada, Pai bendito, porque Tu tens suprido, Senhor Deus, as nossas necessidades. E mesmo, Pai, em meio a dificuldades, nós sabemos que podemos contar, ó Pai, contigo, com a paz vinda de Ti. E nós Te somos imensamente gratos por isso. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém, meu Deus. Seguindo, meus amados, a nossa escala de pregação para esta noite, temos a palavra do pastor Marcos André Bonella. Ele vai nos conduzir no estudo bíblico dessa noite. Ele é casado com a irmã Amanda, é pai da Giovana, está conosco, nos ajudou no trimestre passado no ensino da escola dominical, mas está sempre aqui conosco. Vamos então acompanhar reverentes e aprender o que o Senhor vai nos transmitir pelo pastor Bonella. Com a palavra, pastor Marcos André Bonella. Boa noite, irmãos. Eu tenho pensado com os meus botões sobre um tema bíblico que tem sido ultimamente pouco abordado nas igrejas e que faz toda uma diferença no viver diário dos santos. Deus claramente tem um propósito para cada família, mas Deus também tem um propósito para as famílias quando eu olho para a igreja como um todo, quando eu olho para a família santa de Deus, que é a igreja. A igreja, como sendo o povo de Deus, é a grande família de Deus, formada por várias famílias santas. E eu queria ir ao texto bíblico, queria ir ao texto inspirado, para ver o que a Bíblia fala sobre essa grande família de Deus. Eu acho que eu devo propor a você, não só que nós vejamos o que a Bíblia fala sobre essa grande família de Deus, mas também ver o nosso papel no contexto de uma família maior, que é a igreja. Eu digo isso porque a minha responsabilidade, ela não termina só com aqueles que moram comigo e que são meus parentes de sangue. A minha responsabilidade é bem maior do que isso. Eu tenho deveres de amar a minha esposa Amanda, assim como Cristo amou a igreja. Eu tenho deveres de dar boa educação e bem-estar para minha filha Giovana, mas eu tenho também deveres de amar cada um de vocês. Eu tenho deveres com a educação e o bem-estar com o filho e o neto de cada um de vocês, sendo vocês da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá ou de qualquer outra igreja local espalhada ao longo da superfície da terra. É a igreja de Cristo, eu tenho que encarar como minha família. É a igreja de Cristo, eu vou levar essa família para a eternidade, eu tenho responsabilidades para com ela. Então, o que a Bíblia fala sobre essa grande família de Deus e quais são as minhas responsabilidades dentro dessa família? Vamos então ver o que o texto inspirado fala, aquilo que o Senhor nos deu, abrindo por favor a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 15. Gênesis capítulo 15, nós vamos ver que a igreja é a nossa família pactual. E eu quero ler esse texto, ver esse conceito de família pactual e gostaria que você refletisse sobre isso hoje, a partir da aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 15. Mais do que isso, eu quero que a gente, a partir dessa aliança abrâmica, a gente entenda quais são as nossas responsabilidades dentro dessa família pactual que é a igreja. Gênesis 15, vamos ler todo o capítulo. Diz assim na NVI:
Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começavam a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos querezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Vamos orar? Vamos orar. Abaixe sua cabeça, oremos nesse momento. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concede. Obrigado, querido Deus, porque Teu Espírito Santo em nós está nos abrindo entendimento para que possamos compreender essa palavra e possamos também entender aquilo que precisa ser modificado em nossas vidas para que alegremos ao Senhor e glorifiquemos o Senhor com as nossas atitudes. Peço em nome de Jesus que o que seja dito aqui não seja sabedoria humana, mas a manifestação do Teu Santo Espírito. E isso eu rogo em nome de Jesus. Amém. Então, a partir da aliança abrâmica que a gente acabou de ler, quais são as minhas responsabilidades dentro da família pactual? Eu creio que a gente está diante de um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Esse capítulo com Abraão é um capítulo que muito toca o meu coração. Ele mostra essa aliança que Deus faz com Abraão e, na verdade, aqui a gente já vê o Evangelho, já vê as boas novas sendo pregadas desde a época patriarcal do Antigo Testamento. E é aqui, em Gênesis 15, que Deus faz com Abraão a mais importante promessa, dando a notícia de que o Messias, ele viria a nascer da linhagem de Abraão, a partir dos descendentes de Abraão, e esse Messias salvaria toda a humanidade dos seus próprios pecados, pela graça de Deus, mediante a fé dos crentes. E você sabe muito bem que Abraão foi um homem que creu na promessa de Deus, né? Abraão creu naquela promessa que Deus fez a ele, quando todas as circunstâncias
fariam que Abraão não tivesse fé. Afinal de contas, o texto fala que Abraão já tinha nesse momento aqui 75 anos. E a mulher dele, Sarai, os nomes não haviam sido modificados ainda, Sarai tinha 65 anos e era uma mulher estéril. E além disso, já se tinham se passado 10 anos de quando Deus fez a promessa a Abraão pela primeira vez, né? Então todas as circunstâncias aqui poderiam levar Abraão a não ter fé. E ele pergunta a Abraão, a Deus, no versículo 2, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco, né? Abraão aqui não está duvidando do poder de Deus, não, de jeito nenhum. Ele reconhece o poder de Deus para cumprir a aliança que Deus fez com ele, mas o que ele está fazendo aqui é sugerir Eliezer, o servo dele, como sendo um possível herdeiro. Isso era comum na cultura da época, era comum para casais ricos e sem herdeiros adotar um dos seus servos e fazer desse servo o seu herdeiro. E Deus, ele mostra o contrário, ele mostra que essa aliança iria ser cumprida do modo de Deus, iria ser cumprida no tempo de Deus, e o Abraão, ele teria o seu próprio filho vindo do casamento dele com Sara, e Deus faria então de Abraão uma grande nação, com tantos descendentes como o pó da terra, como Deus falou em Gênesis 13:14, ou como ele se refere aqui em Gênesis 15:5, como as estrelas que estão nos céus. Cientistas vão dizer uma coisa interessante. Eles vão dizer que o número de estrelas no universo é de 10 elevado à 23ª potência, ou seja, 10 com 23 zeros ao lado. Então não daria para Abraão contar a descendência que ele tivesse. Se ele olhasse para o pó da terra, ele ia se lembrar da promessa que Deus fez a ele. Se ele olhasse para o céu estrelado, ele iria também se lembrar da promessa que fez Deus a ele, e ele teria confiança com tudo isso. Só que há uma coisa aqui nesse texto que precisa ser dita, e ela trabalha um pouco essa interpretação. A palavra descendente ou descendência que está aqui no texto, e a gente vai ter que voltar ao hebraico em que foi escrito o Antigo Testamento e ver como essa palavra descendente ou descendência está escrito no hebraico. Lá no hebraico é a palavra zera, e também, se formos olhar para o texto em grego, para a Bíblia do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta, que foi escrita, o Antigo Testamento em grego, lá a palavra descendente ou descendentes ou descendência é a palavra esperma. Tanto essa palavra zera no hebraico quanto essa palavra esperma no grego são palavras que podem servir para o plural, mas também para o singular. Ela pode significar semente ou sementes, pode significar descendente ou descendentes, pode significar descendência ou descendências, pode significar, dependendo do contexto da frase, para o plural ou para o singular. Mas o interessante aqui no texto, o detalhe que o texto mostra, é que a Bíblia, quando vai falar sobre linhagem prometida, como é o caso aqui em Gênesis 15, o hebraico vai sempre usar a palavra zera, ou o grego vai sempre usar a palavra esperma no singular. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Bíblia está falando sobre o descendente, que a Bíblia está falando sobre uma única pessoa que vai personificar todo o grupo. A Bíblia fala aqui da promessa que Deus faz a Abraão sobre o homem da promessa, a promessa que Deus faz a Abraão sobre o Messias, o descendente que personifica o grupo todo, o Messias que viria da linhagem de Abraão. A promessa de Deus fala aqui de Jesus. Jesus, o Messias, é o único descendente, é o único herdeiro que interessa nessa história toda de Abraão. Gênesis 15, ele não lança a luz sobre Abraão. Gênesis 15 lança a luz sobre esse descendente que viria da linhagem de Abraão, que é Jesus. Então, aquela semente prometida a Abraão não é a nação de Israel. Aquela
semente prometida a Abraão aqui é a única pessoa que poderia cumprir sozinha as grandes promessas feitas a Abraão, e essa pessoa é Jesus. O que eu posso então concluir de todo esse texto é que Abraão recebeu aqui em Gênesis 15 uma promessa profética da vinda do Messias. E Abraão creu então na vinda do Messias. É por isso que quando você olha ali para o versículo 6 do capítulo 15, ele diz que Abraão creu no que o Senhor estava falando sobre a vinda do Messias. E aí diz o texto, e isso lhe foi creditado como justiça. Observa bem que essa justiça não era uma justiça por conta de algo que Abraão fez, né? Não é uma justiça por conta de mérito daquilo que Abraão fez, da boa obra que Abraão fez. Essa justiça, ela foi dada a Abraão. Essa justiça foi creditada a Abraão. Abraão, que era pecador, que herdou o pecado de Adão, que era um homem ímpio, que era um homem injusto, agora, porque ele creu na vinda do Messias, ele é considerado por Deus como uma pessoa justa. Abraão foi justificado, ou seja, Abraão foi transformado agora, nesse momento aqui, de Gênesis 15, 6, no homem perfeito aos olhos de Deus, embora ainda continuasse pecando. Então veja só que a fé de Abraão, aqui em Gênesis 15, é diferente da fé de Abraão lá de Gênesis 12. Ali em Gênesis 12, a fé de Abraão é acreditar quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele acreditou nisso. Só que aquela fé de Gênesis 12 não é uma fé que salva, né? Abraão, ele confiou na promessa de Deus, ele colocou a sua fé à prova quando ele sai dali e vai para Canaã. Mas se Abraão morresse entre Gênesis 2, 12 e Gênesis 15, ele não estava salvo. Abraão iria para o inferno, porque aquela fé de Gênesis 12 não é uma fé salvífica. É o que Paralamas do Sucesso falou na antiga música Alagados. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? É acreditar nas coisas, acreditar naquilo que se fala. Essa é a fé de Gênesis 12, a fé, uma confiança no que disseram de uma maneira geral. Agora, aqui em Gênesis 15 não, quando Abraão crê que o Messias viria da linhagem dele, aqui é uma fé salvífica. Aqui é uma certeza profunda de que Deus disse que o descendente que viria salvar o mundo, viria então da linhagem de Abraão. É uma confiança no Deus que prometeu enviar o Messias. Então, Gênesis 15 mostra que a salvação sempre foi pela fé, desde o Antigo Testamento. A salvação nunca foi por cumprimento da lei. Ela sempre foi pela graça mediante a fé. Ela sempre foi por dom da graça de Deus recebida com uma fé, como diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E Deus diz que a finalidade de tudo isso era para dar ao Messias a terra como herança. Está aí no versículo 7 de Gênesis 15. Tudo isso é para dar toda a terra como herança ao descendente de Abraão, ao Messias. Mas Abraão, no versículo 8, uma parte interessantíssima do texto, ele tinha ainda algumas dúvidas de como ia acontecer isso tudo, e Deus vai então fazer um contrato com Abraão. Se eu e você fizermos um contrato, eu fizer um contrato com qualquer pessoa na rua, nós vamos então pegar um advogado para escrever todo aquele contrato. Cada parte vai assinar ali naquele contrato, pegar esse contrato, colocar debaixo do braço, ir até um cartório, reconhecer a firma desse contrato, e aí esse contrato está válido. Mas na época de Abraão não era assim, né? Um contrato na época de Abraão era celebrado com sangue. Você pegava animais e partia os animais ao meio e colocava então a metade de cada animal de um lado, de um outro, fazendo um caminho, né? E ali era uma carnificina, era sangue para tudo quanto é que é lado, com metade de animais do lado direito, metade dos animais do lado esquerdo. E aí o artifício
que Deus usa para fazer essa aliança com Abraão é respeitar a cultura da época e fazer como eles faziam ali na cultura da época, usando o costume daquela época patriarcal. Abraão então pegou 5 tipos de animais, cortou ao meio um bezerro, cortou ao meio uma cabra, cortou ao meio um carneiro, todos com até 3 anos de vida. Só não partiu a rolinha e o pombinho, porque eram animais muito pequenos. E aí ele coloca cada metade de frente uma para a outra, naquele caminho de sangue, naquele caminho de carne despedaçada. E aí na cultura patriarcal da época, é interessante falar, o contrato era válido quando as 2 partes do contrato, naquele caminho de sangue, de carnes partidas, uma ao lado da outra, dava o braço uma para a outra, e ia caminhar nesse caminho de sangue, um falando as partes do acordo por outro. Então eu pegava aquela outra parte contratuante, dava o braço para ela e nós iríamos caminhar nesse local de sangue, e eu diria para ele que eu farei tudo que está nesse contrato com você e que aconteça comigo aquilo que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha parte no acordo que eu estou estabelecendo com você. E aí, voltaria nesse mesmo caminho, de braços dados, e ele falaria a mesma coisa, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a parte que eu estou estabelecendo nesse contrato com você. O que Deus manda Abraão fazer então, é celebrar esse contrato usando esse costume patriarcal daquela época. E aí o texto começa a dizer que Abraão tentava enxotar os urubus, aves de rapina, que vinham para cima do pedaço daqueles animais, como se isso sendo uma metáfora das forças do mal, tentando impedir Deus de fazer a aliança com o homem. Mas o que Deus faz ali é fazer com que Abraão caia no sono profundo. É interessante essa frase que fala ali, de Deus fazer Abraão cair no sono profundo, que é a mesma frase utilizada em Gênesis 2:21, quando Deus faz Adão cair sobre um sono profundo para retirar a costela de Adão e a partir dali ele criar Eva. Ou seja, Abraão aqui, ele é retratado como alguém que não conseguiria, por seus méritos próprios, cumprir a sua parte no acordo que Deus está fazendo com ele. Deus está mostrando que o homem não consegue se salvar pelas próprias obras. O homem não consegue se salvar pelo cumprimento dos 613 mandamentos da lei de Deus. A salvação é sempre pela graça. A salvação sempre parte de Deus e é mediante a fé do homem. Abraão então aqui está dormindo e precisa de outro homem que cumpra os termos dessa aliança. Se Abraão está dormindo, ele não tem como agir. Ele precisa de alguém que cumpra então os termos desse contrato que está sendo estabelecido com Deus no lugar de Abraão. Alguém que substitua Abraão para cumprir essa lei, para cumprir esses termos do contrato que está sendo estabelecido. Porque se ele não cumprir, Abraão vai ser acusado então de quebra pactual e vai acabar sofrendo, Abraão e seus descendentes, o mesmo destino que aqueles animais estavam sofrendo, sendo despedaçados, sendo condenados à morte. E a partir daí, nessa história fantástica, Deus faz um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa passarem por entre os pedaços daqueles animais, simbolizando a presença espiritual de Deus naquele local, simbolizando que Deus está ali entre aqueles animais, fazendo em espírito, fazendo uma aliança com Abraão. E quando Deus faz isso, Deus se obriga então a cumprir essa aliança. Era como se Deus dissesse então: Abraão, agora eu vou dar essa terra ao seu descendente e eu vou fazer agora uma promessa incondicional de que o seu descendente vai receber essa terra e não cabe a você, com seus próprios esforços, com a sua iniciativa, com a sua capacidade,
inteligência, não cabe a você tentar manter essa promessa é graça, essa promessa você vai receber, o teu descendente vai ter essa terra, porque eu, Deus, vou fazer isso acontecer, eu estou fazendo esse acordo, eu mesmo estou passando por esses pedaços de animais mortos, né? Eu estou fazendo um acordo de que o teu descendente vai possuir essa terra. Mas é interessante essa história, irmãos, porque ela parece que há uma quebra repentina dessa história e parece aqueles filmes que tem um enredo mal feito e você não consegue compreender o final olhando só para aqui, para Gênesis 15. Deus, ele era uma das partes contratuantes que passou efetivamente entre aqueles pedaços de animais. Abraão estava dormindo, sem poder cumprir a sua parte no pacto, e nenhum outro homem, em todos os momentos da história da humanidade, conseguiu cumprir a lei de Moisés, e faltava outro alguém, então, de carne e osso, que deveria, então, substituir Abraão e cumprir as partes nesse acordo, cumprir os requisitos da aliança. E esse alguém que substituiu Abraão foi Jesus, o único que cumpriu toda a lei de Moisés perfeitamente, o único que no lugar do homem, no lugar de cada um da humanidade, conseguiu obedecer toda a lei. E porque o homem claramente continuou pecando, continuou quebrando a lei de Moisés, continuou quebrando o pacto, o homem deveria sofrer o destino que aqueles animais sofreram, mas foi Jesus que levou sobre si o mesmo destino que aqueles animais sofreram naquela cerimônia pactual. Foi Jesus, sendo plenamente divino e plenamente humano, 100% Deus e 100% homem, foi ele no ato substitutivo perfeito, no ato substitutivo completo, que sofreu a maldição no madeiro da cruz, no lugar daqueles que creem. Foi Jesus que, por conta dessa aliança abrâmica, sofreu em favor de cada um de nós. E Paulo vai dizer em Gálatas 3,7 que, por conta disso tudo, os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Os filhos de Abraão não são os filhos consanguíneos, são os filhos da fé, né? Então, a igreja é o povo que é a descendência espiritual de Abraão, é o povo que tem uma aliança com Deus. A igreja é um povo aliancístico, a igreja é o Israel espiritual de Deus, né? E Paulo vai dizer mais, ele diz em Gálatas 3,9, né, que os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem de fé. Gálatas 3,29, Paulo fala que se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a igreja é o povo que recebe as mesmas bênçãos espirituais de Abraão. A igreja é a coerdeira de Cristo, a igreja é o povo aliancístico de Deus, é o Israel de Deus, é a própria descendência espiritual de Abraão. E nós crentes somos beneficiários dessa promessa feita a Abraão e feita a Jesus, o descendente que veio da linhagem de Abraão. Muito bem, isso aqui é tudo que Gênesis 15 e a história de Jesus nos ensinam. Visto isso então, e voltando ao tema família, como eu disse no início, né, a igreja como povo de Deus é a grande família de Deus, formada por várias famílias santas, e Deus, Ele nos trata como filho, Ele nos adota na sua família. A igreja é o povo de Deus, é o povo aliancístico que tem uma aliança com Deus, é o povo que tem um pacto com Deus e é formada por famílias pactuais, pelas várias famílias que compõem a igreja. Foi assim que Deus projetou essas famílias pactuais, as famílias individuais que têm um pacto com Deus, que têm um pacto entre si, né? Foi assim que Deus projetou maravilhosamente a igreja. Então veja só,
dentro desse conceito, cada um de nós que tem a sua família individual faz parte também de uma grande família pactual que é a igreja. Aí você pode se perguntar, André, o que é mais importante então, hein? É a minha família sanguínea que vive aqui em casa, todo mundo debaixo do mesmo teto, a minha família individual, ou a família pactual que é a igreja? Ambas são muito importantes para Deus. Ambas são muito importantes para Deus. Mas é importante eu reconhecer uma coisa, que é a família pactual, é todos esses que estão comigo, que vão estar comigo para toda a eternidade. E esse pacto das famílias da igreja faz com que a visão que eu tenho sobre família cristã seja muito diferente da visão de qualquer outra família que se tenha mundo afora. As famílias do mundo hoje, você sabe muito bem, são individualistas. As famílias do mundo hoje estão preocupadas cada uma com os seus próprios planos, com a realização própria. As famílias do mundo hoje vivem como se suas casas fossem verdadeiros bunkers, verdadeiros esconderijos que ninguém ali entra, ela vive isolada do mundo e procuram cada vez mais se isolar do mundo. Mas as famílias pactuais da igreja, elas vivem o pacto da graça de mãos dadas. Elas declaram que são dependentes uma das outras dentro dessa comunidade da fé. Eu dependo de você, você depende de mim, a minha família depende da sua e a sua depende da minha família também. As famílias pactuais da igreja vivem juntas esse pacto da graça de mãos dadas. As famílias pactuais da igreja são dependentes umas das outras dentro dessa comunidade da fé. Eu dependo de você, você depende de mim, a minha família depende da sua, a sua família depende da minha. E mais do que isso, essas famílias da igreja, dentro dessa perspectiva bíblica pactual, elas entendem que é preciso retornar aos caminhos antigos de como ser família dentro da igreja. O que isso significa na prática, André? Ser família pactual significa viver as verdades fundamentais da Bíblia. Ser família pactual significa estabelecer alicerces bíblicos bem sólidos para que os nossos filhos e os nossos netos possam ter o caráter moldado à luz da Bíblia. Ser família pactual significa que a nova geração de filhos e netos da primeira Igreja Batista de Jacarepaguá vai construir as suas futuras famílias com base na Bíblia, tendo ela como regra de fé e prática, e vai dar prosseguimento à obra do reino de Deus. Isso fará com que as famílias da nossa igreja sejam cada vez mais fortes, cada vez mais coesas, e é óbvio que a nossa igreja assim vai ser forte, a nossa igreja assim vai ser coesa, porque ela tem famílias fortes, porque ela tem famílias coesas, porque ela tem famílias que vivem as verdades fundamentais da Bíblia, porque elas têm famílias que vivem a sã doutrina. A sã doutrina ou a doutrina sadia é o ensino que traz a saúde espiritual para cada um de nós, né? A sã doutrina é como tomar o leite puro, a sã doutrina é tomar o leite sem ser adulterado, o leite sem aditivos, o leite sem enganos, né? É dar a nossos filhos e aos nossos netos o leite puro da pregação bíblica nos nossos sermões, daquela pregação genuína, daquela pregação em que realmente Cristo está falando ali para eles. A sã doutrina é dar o fiel estudo na escola bíblica dominical, que realmente faz crescer, que realmente dá frutos, que realmente cria mudanças espirituais. A sã doutrina são os ensinamentos de Deus que estão aqui na Bíblia, que fazem a gente atingir a maturidade cristã, faz a gente crescer espiritualmente. E é de acordo com a sã doutrina que os homens mais velhos devem buscar dar os bons exemplos, os bons conselhos bíblicos para os homens mais novos, como diz Tito, capítulo 2, versículo 2. A sã doutrina diz que as mulheres mais velhas devem ensinar às mulheres mais novas o que é bom e como viver em família, diz Tito 2:3. A sã doutrina diz em Filipenses capítulo 2, versículo 4,
cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, se você está passando por um problema familiar dentro da sua família individual, esse problema também é da sua família pactual, esse problema também é da sua igreja. Se todo mundo pensar assim, não me interessa apenas ensinar as coisas de Deus à minha filha Giovana de 6 anos. Se todo mundo pensar assim, o que me importa é que a minha filha, os seus filhos, os seus netos, todos aprendam a ter o caráter igual ao de Cristo, semelhante ao de Cristo. O problema não é meu, o problema é da igreja também, né? O problema não é só seu, o problema é nosso. Eu dependo de você, você depende de mim, a minha família depende da sua e a sua depende da minha. Por quê? Porque nós somos povo aliancístico de Deus, porque nós somos uma família pactual, porque nós somos igreja para toda a eternidade, não é para esses poucos anos que ainda temos aqui na terra, porque nós somos dependentes umas das outras, porque nós vivemos o pacto da graça dentro dessa comunidade de fé que é a igreja. Falar sobre esse assunto de comunidade pactual, de família pactual, muda completamente a nossa visão de mundo e traz até esperança para cada um de nós. Aí você pode pôr esperança, André? É, esperança sim, porque eu não sei o que vai acontecer com a minha filha se eu e a Amanda um dia formos chamados precocemente desse mundo ao encontro de Jesus lá no seio de Abraão. Esse ano mesmo eu já bati 2 vezes na porta lá do céu e voltei. Vocês conhecem muito bem a minha história. Eu só sei que, se formos, a minha filha vai estar sendo bem cuidada aqui, não só pelos irmãos da primeira igreja batista em Jacarepaguá, mas pelos irmãos de qualquer outra igreja local estabelecida ao longo da superfície de toda a terra. Por que eu tenho essa certeza? Porque a minha filha tem igreja, porque a minha filha tem uma família pactual, porque a minha filha tem um grupo de pessoas da mesma fé que vai acompanhar ela durante toda a eternidade. Não é só por agora, é por toda a eternidade. Por isso que a gente nunca vai encontrar esperança, irmãos, no jornal diário. Você leu tantos jornais essa semana e você não encontrou esperança nele. Pelo contrário, talvez você tenha visto muitas matérias jornalísticas que vão colocar em xeque a sua esperança em Deus. A nossa esperança não está naquilo que é dito por homens ímpios. A nossa esperança é em Deus, de Deus sarar essa nação, né? Ler jornal nunca trouxe esperança para ninguém, né? Ou melhor, fora daquilo que a Bíblia ensina, a gente não encontra esperança. Fora daquilo que a Bíblia ensina, não há esperança. Nunca há esperança de um mundo bom fora daquilo que Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras. Mas é reconfortante para qualquer um de nós saber que o único lugar que você pode encontrar a verdadeira esperança está na meditação da palavra, está no ensino da palavra, está na pregação da palavra de Deus, está na sã doutrina, está nos mandamentos que Deus legou a cada um de nós que estão aqui na Bíblia. A única esperança nossa está em fazer a gente cada vez mais crescer na fé e ser uma família coesa, ser uma família espiritual forte, ser uma família espiritual toda que adora o nome de Deus e quer ver cada vez mais Ele engrandecido. Então, para terminar, para pensar uma coisa muito simples. Se é a sã doutrina que molda o nosso comportamento, se é a sã doutrina que faz a gente crescer espiritualmente, se é a sã doutrina que faz com que as nossas famílias estejam cada vez mais fortes e coesas e, por consequência, a nossa igreja cada vez mais forte e coesa, me interessa demais, a mim, interessa demais a cada um de vocês, quem está presente ao culto. Se você está presente ao culto. Me interessa demais
quando você está presente na escola bíblica, se capacitando cada vez mais nas coisas de Deus. Me interessa demais saber se você diariamente está meditando na palavra do Senhor. Me interessa demais saber que você está crescendo espiritualmente, saber que você está exercitando diariamente as disciplinas espirituais de perdão, de mortificar diariamente a sua carne, de meditar na palavra, de orar, de jejuar, de viver esse evangelho que Jesus deixou para nós. Eu sei que a caminhada é árdua, eu sei que a caminhada é difícil, mas um tem que estimular o outro, um tem que dar apoio ao outro, um tem que ajudar o outro a viver, a experienciar, a ter como hábito o desenvolvimento de todas essas disciplinas espirituais, para que seja abandonado o comportamento de individualismo que a gente traz desse mundo e seja cada vez mais vivido esse comportamento pactual, esse comportamento de graça e de fé. Que essa palavra ela possa ser guardada no seu coração e ser realmente vivida com grandes mudanças de atitude de hoje em diante. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela promessa feita a Abraão e por nos fazer descendentes espirituais dele pela fé, Pai. Obrigado, meu querido Deus, porque somos co-herdeiros de Cristo das bênçãos celestiais, porque junto a Jesus possuiremos essa terra e teu nome será engrandecido. Obrigado, porque o Senhor nos deixou essa grande família de fé que é a igreja, nessa relação aliancística com o Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Isso nos dá uma tremenda segurança, porque a gente já experimentou que no mundo nós temos aflições, mas que juntos nós venceremos o mundo. Que Jesus nos acompanha todos os dias até a consumação dos séculos. Que essa vida aqui, Senhor, com todos os problemas que nós temos, com toda a cruz que temos que carregar, nada disso se compara à glória que nos será revelada quando estivermos com Jesus frente a frente. Muito obrigado por tudo isso. E que o ensino que hoje aqui tivemos sirva para cada vez mais fazer com que a primeira igreja batista de Jacarepaguá, em Jacarepaguá, seja uma igreja forte, uma igreja coesa, uma igreja que olha para os desafios desse mundo e com o poder do Espírito Santo traz cada vez mais pessoas e pessoas para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a mudarmos nossos pensamentos para que possamos nos enquadrar nesse conceito de família pactual. A olharmos não egoisticamente para tudo aquilo que temos, mas entendermos que somos um grupo que serve ao Senhor, uma família que viverá contigo para toda a eternidade e um com o outro para toda a eternidade. Ajuda-nos com isso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Depois da palavra, depois do aprendizado, depois do entendimento, depois de manusear a palavra de Deus, chegamos então ao nosso período das orações. E isso vamos fazer agora, mencionando alguns casos aqui, para que os irmãos acompanhem. Por exemplo, a irmã Josefa continua pedindo orações por Felipe Gomes de Oliveira. Eu não tenho notícia nova, mas o seu estado é um pouco delicado ainda, não é Covid. A irmã Márcia Copanich, nossa educadora, tem lembrado o nome de Ana Beatriz Brione Mantovani, uma criança de 6 anos com uma enfermidade bastante séria. Os nomes outros que a gente tem aqui: Glaucineide Gomes de Moraes, João Gabriel, Josélia Souza de Oliveira, Marília Melo, que não é da nossa igreja, Laudiceia de Souza Dias da Silva, bom, Fernando Nogueira, irmã Arlete, a dona Arlete Berlanda, estou informando que ela veio a falecer semana passada. Nós soubemos já decorrido alguns dias. Então eu peço que se lembrem de orar pelos filhos que ficaram e são todos adultos, mas com algumas dificuldades lá. A Arlete
faleceu. Seguindo os pedidos, depois de Fernando Nogueira, casal Birajara e Catarina, irmão Elias Alves, que é genro da irmã diaconisa Maria Araújo, Eliane Medrado, que tem, graças a Deus, se recuperado, juntamente com a Valdete, até estiveram na igreja domingo agora, não é? Dorcas Correia Silva Lima, vem recobrando graças a Deus, com certa rapidez a memória, lembrando da igreja. Brevemente faremos uma visitinha a ela. Irmão Oscar, ele foi chamado, ele se apresentou para a cirurgia essa semana, mas o hospital transferiu para a semana que vem. Então oremos ainda pelo irmão Oscar de Lima. Irmão Antoênio Pacheco, que nós temos sempre lembrado, a irmã Marion Cristalino, irmã Eliane Cardoso, o irmão Luiz Carlos Marques de Menezes. O irmão Luiz está hospitalizado na Ilha do Governador, está se mantendo estável, mas por esses dias, talvez tenha acontecido hoje, quarta-feira, ainda não sabemos, mais um prosseguimento nos seus exames. Vamos lembrar dele nessa hora também. Do Robson, que é a esposa da irmã Michele, que ajuda aqui na parte de condicionamento físico, irmã Marli Frota Baraúna, irmã Luciana Neto, irmã Alda Moraes Dutra, ministro de música, pastor Paulo Davi, irmã Clarice Franco, conversamos essa semana, ela continua precisando das nossas orações, a irmã Marli, mãe da irmã Vivian, irmão Animésio, e eu tenho aqui 3 pastores para colocar diante dos irmãos. O pastor Roberto, daqui da igreja do Muzema, em tratamento de saúde, o pastor Edgar Barreto Antunes, da PIB de Nova Iguaçu, e pastor Jonanias, aqui da nossa área, PIB da freguesia, carecendo das nossas atenções. Irmã Ivonete Marques, até fecharmos o nosso culto, ela ainda não tinha retornado, já há uns dias que ela está no hospital, bem, mas ainda não está fechado o diagnóstico e o tratamento, então lembremos desses irmãos. Vamos orar agora? Então vamos orar juntos por esses irmãos. Nosso Deus, amado Pai, louvamos-te e bendizemos pela grande oportunidade que nos foi dada em Cristo Jesus de nos tornarmos filhos do Senhor, filhos de Deus por adoção através de Cristo Jesus. E nessa condição tão especial de filhos, nós estamos diante do Senhor para clamar por essas necessidades e esses amados irmãos e alguns amigos que estamos mencionando nessa hora. Pai, é verdade que a lista pode parecer aos nossos olhos muito grande, mas a Tua palavra diz que nós somos conhecidos do Senhor e nada acontece sem que o Senhor saiba, nem mesmo cair de uma folha. É mistério extraordinário, quase inconcebível, mas a Sua palavra diz e nós cremos. Por isso, aqui estão esses nomes que nós colocamos diante do Senhor com toda dedicação e sinceridade, pedindo o derramar da Tua soberana vontade na vida de cada um. Essa é a nossa petição em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas eu queria voltar um pouquinho para mencionar os irmãos idosos que eu não falei. Eu sempre gosto de falar primeiro o grupo que a gente ora toda semana por alguns deles até chegar ao fim, depois retornamos a eles. Quais são os dessa noite? São os seguintes: o próprio irmão Luiz Carlos Marques de Menezes, que mencionei agora no grupo dos enfermos, a irmã Lídia de Siqueira Crespo, a irmã Maria Araújo Conceição, a irmã Maria Pereira de Oliveira e a irmã Maria Teodora dos Santos Aguiar. Claro que todos já perceberam que eu estou seguindo o rol de membros, então estou aqui em ordem alfabética. Luiz Carlos Menezes, Lídia Crespo, Maria Araújo, Maria Pereira e Maria Teodora. Vamos orar por eles? Vamos agora juntos lembrar dessa turma experiente. Oremos. Deus e Pai, como fazemos toda quarta-feira, e fazemos isso com prazer,
aqui estão esses irmãos nossos já mais experientes e que têm, ó Deus, mantido essa fidelidade ao serviço do Senhor, ao culto, às práticas do Evangelho, à vida de testemunho. Nós somos imensamente gratos por essas vidas e por elas te suplicamos e até pontuamos que o nosso irmão Luiz Carlos está hospitalizado e melhorando sim, mas carente do derramar da tua graça para a plena recuperação. Abençoa este teu servo juntamente com esse grupo que nós costumeiramente colocamos diante do Senhor. Nós oramos, Pai amado, confiados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem o grupo do povo da internet, não é? O pessoal que liga para cá e pede nossas orações. E eu quero começar trazendo o pedido da senhora Márcia Cristina, que pede pelo seu filho. Deixa eu dizer uma coisa preliminar. Todos os nomes que vou mencionar, só vou mencionar o primeiro nome. Mas eu tenho aqui sobrenome, tenho detalhes que não vou mencionar para preservar a individualidade dessas pessoas que nos acessaram pedindo nossas orações. Então, retornando, Dona Maria Cristina que pede pelo seu filho chamado Lucas. Outros amigos aqui, Lucimere pedindo pelo seu esposo, Milena por sua vida, Reinaldo pela restauração do casamento, Gutenberg pela sua filha morando distante, Nicole por sua vida familiar, Elisângela Fernandes por vitórias familiares, Ana Paula, problemas pessoais, Davi, familiares, Adriano, restauração do casamento, Delane, conversão de familiares, Flávia, pessoa da família, Rosana, dificuldades na vida conjugal, Márcio, por Esther, Viviane, restauração da vida conjugal, Leandro, por seu casamento também. Já pontuei há uns dias atrás quantos pedidos por casamento. A gente fica feliz por estarem buscando o Senhor para ajudar nessa solução, porque às vezes é difícil mesmo, só mesmo a mão de Deus, mas não desprezamos, né? Os cuidados profissionais, os aconselhamentos, a voz de um amigo, enfim. Vamos agora então orar por essas pessoas que enviaram seus pedidos. Vamos orar? Nosso Deus, aqui estamos na qualidade de intercessores, na qualidade de pessoas que estamos apresentando ao Senhor essa grande lista de amigos que buscam a nossa igreja pedindo que haja intercessão por suas vidas. E é isso que estamos fazendo agora. São casos diferenciados, variados mesmo, mas o Senhor a todos conhece e conhece bem. Por isso, nosso Deus, suplicamos-te derramar na vida de cada uma dessas pessoas aquilo que cada uma vida precisa. E quando eu digo precisa, eu estou condicionando a tua vontade. O Senhor sabe o que cada vida precisa. E então, seja derramado sobre eles de acordo com a sua necessidade e com a tua graça e a tua boa vontade. Recebe esses pedidos, esses nomes, essas variadas situações, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, então nós chegamos para essa parte final dos pedidos, que é sempre a favor da nossa igreja. Então hoje eu quero fechar convocando todos os irmãos que estão agora acompanhando o culto, participando dele, melhor dizendo, a comigo tomar o seguinte motivo. Vamos orar juntos nessa noite, pedindo ao Senhor que nos conceda um grande despertamento. Que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, esteja movendo a nossa membresia toda para um grande despertamento. Despertamento na área da leitura da palavra, despertamento na área da evangelização, da obra missionária,
despertamento na área da sustentação financeira da igreja, despertamento da nossa juventude, nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças, despertamento então nessa área tão carente da nossa vida neste momento. Então, a palavra de agora, para que os irmãos participem, é: Deus, nosso Pai, desperte cada vez mais a nossa comunidade. Estamos recebendo cada domingo um número maior, ainda sob certos controles, mas desejamos muito mais do que isso. Desejamos contentamento, alegria, serviço, comunhão, enfim. Despertamento é a palavra desta hora. E vamos então nos curvar diante de Deus para suplicar que Ele nos conceda isso que carecemos. Vamos orar? Vejamos então. Deus amado, fechamos o nosso momento de intercessão agora com esse foco que estamos colocando diante do Senhor e convocando a nossa igreja para também suplicar, para que haja um mover bem especial para nos fazer cada vez mais calorosos na Tua obra, alegres na Tua obra e felizes por prestar ao Senhor o serviço ao nosso Rei. Nosso Deus, o Senhor conhece cada membro da nossa igreja. O Senhor conhece cada líder de cada segmento de nossa igreja. E o que nós pedimos agora é que o Senhor nos mova na direção de provocar, de motivar, para que haja cada vez mais alegria no serviço ao Senhor. Ó Deus, que nós sejamos e somos lembrados pelo Teu Santo Espírito, mas que sejamos cada vez mais obedientes à leitura da Tua Palavra, à oração, à sustentação, ao evangelismo, à comunhão. Pai amado, contempla-nos nesta noite que clamamos por esse motivo em nosso coração e venha nos alimentar com o desejo de manter em alto e bom som esse nosso movimento de despertamento. Guarde-nos, ó Deus, para Te servir sempre. Abre os nossos olhos para vermos as Tuas glórias cada dia e com isso Te servir sempre e cada vez mais. Nós Te suplicamos essas bênçãos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, vamos seguir com o nosso culto, agora providenciando o cântico que é o hino Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. O título é Descansando no poder de Deus. Para mover a igreja, para mover as nossas vidas, para realizar cada vez mais, precisamos do poder de Deus. Por isso, cantemos confiantes, também pensando nas nossas necessidades, descansando no poder de Deus. Cantemos? Descansando no poder de Deus, em
Então, estamos firmes, descansando nos eternos braços do meu Deus. O que acontece? Vou seguro, descansando no poder de Deus. Quem vai encerrar o nosso culto com oração é o irmão Marcos Kopanichin. E aliás, até aproveito para dizer que nessa semana, terça-feira, Marcos passou por um pequeno acidente de moto, mas graças a Deus sem grandes consequências. Foi um baita susto, mas mais uma vez Deus ajudou e guardou. Ele tem feito isso sempre com nossas vidas, não é verdade? Então, Marcos, graças a Deus pela vitória. Então, nos dirija a Deus em oração nesse momento. Oremos com o Marcos. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Te agradecemos, Senhor, porque ao decorrer dessa semana o Senhor tem provido segurança, Pai, tem provido as tuas bênçãos sobre nós. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, a tua bondade, que são frutos, Pai, do teu amor por nós. Te agradecemos, Senhor, pela vida da nossa igreja, que se aproxima do seu centenário. Que o Senhor nos coloque, Pai, sempre na direção do teu querer. Conduza-nos, Senhor, para que nós possamos ser instrumentos teus, no lugar onde estamos, seja como corpo de Cristo, Pai, seja como indivíduos prontos para servir ao teu reino. Guarde, Senhor, guarde nosso pastor, guarde nossa liderança, Senhor, dê sabedoria a eles. Também dê sabedoria, Senhor, à nossa juventude, aos membros da nossa igreja também, Senhor, para que nós possamos entender qual é a tua vontade, que nós possamos compreender aonde estamos errando e que possamos, pela tua sabedoria, pela tua boa vontade, Pai, pela luz da tua palavra, nós possamos endireitar nossos caminhos, Senhor, para que nós possamos alcançar mais vidas. Te peço, Senhor, por aqueles que estão enfermos, te peço por aqueles que estão passando por necessidades, que nós possamos pedir por eles, Senhor, e também buscar ser instrumentos para mudar estas vidas, Senhor, para dar força, para sermos a mão que estende e que ajuda. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para o outro com olhar de misericórdia, Pai, assim como o Senhor tem misericórdia de nós todos os dias. Que nós possamos ser mais como Cristo foi, mais ativos, mais presentes, Senhor, e vivendo essa verdade. Guarde-nos, Senhor, no decorrer da nossa semana, que o Senhor renove nossas forças, que nós possamos zelar, Pai, pelos bons princípios da palavra, Senhor, sem excluir aqueles que ainda precisam de Ti e ainda não compreendem sua verdade. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, uma boa noite a todos. Deus nos dê descanso nessa noite. Amanhã estejamos ativos em nossos trabalhos. E lembrando, né? O PIB Informa já falou isso. Domingo pela manhã nós temos o dia do diácono e à noite uma programação musical especial dentro do mês da música. Todos devidamente convidados e até convocados. Boa noite, Deus dê a todos uma noite de paz e até com a graça de Deus.
obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.